Vamos ver o que aconteceu. Bora lá. Liga e pede para a Fazenda entrar no circuito, porque ele teria recebido a informação de que a conversa minha com o Bessent em maio, na Califórnia, tinha sido muito proveitosa e de fato foi. Foi uma conversa muito amistosa, apesar da tarifa já estar fixada em 10% na ocasião. Não é que não era tinha 50, né? Não era 50. Não era 50, era 10. Né? Não tinha o mais 40, né? Que veio depois. Muito bem. Nós começamos as tratativas para essa reunião no dia 21 de julho, um dia depois do telefonema do presidente, e aguardamos até a semana passada o e-mail marcando o dia e hora da reunião, que seria na quarta-feira desta semana. Seria? Seria, porque, de novo, a militância antidiplomática dessas forças de extrema-direita que atuam junto à Casa Branca tomaram conhecimento da minha fala, porque eu dei a público que eu ia me reunir com o Bessent na quarta-feira, e agiram junto a alguns assessores ali do presidente Trump, e a entrevista, a reunião com ele, virtual, que seria virtual na quarta-feira, foi desmarcada. Só isso. Não, assim, é inimaginável o que está acontecendo. Deixa eu começar com o professor Ricardo, daí eu faço a volta. Só para vamos lá. Manter o assunto. Assim, meu Deus do céu, você imaginou que Bananinha e Figueiredo teriam mais força diplomática que o próprio Estado brasileiro? Não, mas eu queria fazer justamente essa pergunta. Ele cita forças de extrema-direita, mas isso pra mim fica muito dúbio. Porque eu não sei se ele realmente está falando do Eduardo, ou se ele está falando de qualquer pessoa da Casa Branca. Veja, o Marco Rubio também pode ser uma força de extrema-direita. Ficou muito dúbio isso. Ele cita especificamente o Bananinha. Eu acho que ele está se referindo ao Brasil. A maneira como a direita brasileira influenciou os Estados Unidos, e daí a reunião que ele tinha marcado caiu. Eu acho que tem um ponto aí que, primeiro, essa declaração é um atestado de falência da capacidade diplomática do Brasil, né? Se você tem um ministro da Economia, que ele tem um cargo no governo, ele tem a pasta ministerial mais importante que existe, que é a Economia, e esse cara não consegue marcar uma reunião para discutir tarifaço com os americanos, esse é um sinal de que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos já está muito, muito, muito ruim, né? Segundo, eu não fico tão surpreso assim em ver esse desdobramento, não, viu, Júnior? Eu nunca fui daqueles que colocavam toda a energia do mundo e dizer que o bolsonarismo não tinha nenhum contato com os americanos, que não ia acontecer nada, porque não sei o quê, e o Trump não tá nem aí. Não, sempre me pareceu uma questão muito mais especulativa. O que eu dizia é, se os Estados Unidos resolverem fazer o jogo que os bolsonaristas querem e começarem a emplacar medidas de Estado, no caso do Brasil, aí nós temos a chance de reverter algumas coisas. Então eu sempre colocava isso como uma hipótese, né, como uma situação hipotética. Não acreditava que a situação hipotética fosse a mais plausível, a mais provável. Eu acreditava que era mais provável a gente não ver o desdobramento que a gente está vendo agora, mas isso aconteceu. Então, contra toda sorte de possibilidades, eles conseguiram emplacar uma influência poderosa dos Estados Unidos e um interesse muito sério dos Estados Unidos de criar problemas para o governo brasileiro. Então, assim, diante disso, eu já começo a ficar pensando que o objetivo dos Estados Unidos é mesmo uma mudança de regime. Não no sentido de derrubar agora o Lula, mas talvez no sentido de enfraquecer tanto o PT aqui no Brasil que um aliado dele suba ao poder, sendo o próprio Jair, ou o Eduardo, ou o Tarcísio mediado pelo Eduardo. Enfim, qualquer coisa, qualquer arranjo nesse sentido, qualquer combinação nesse sentido. Pode ser que esse seja o interesse dos Estados Unidos. Porque vocês imaginem o seguinte, né? Eu falei isso em outras ocasiões. O Bolsonaro fez muitas promessas muito exageradas para os americanos. Ele prometeu retirada do Brasil dos BRICS, ele prometeu deixar o americano construir base aqui, ele prometeu um monte de coisa, porque ele está desesperado. Então, você ter um aliado que chega no Brasil nessas condições pode ser incrivelmente benéfico para os Estados Unidos. Pensa aí, né? Pegar um dos maiores países do mundo, a economia que é grande, a gente sabe, o país mais importante da América do Sul, e garfar esse país só porque você criou uma medida que não lhe prejudicou muito para prejudicar um governante da América do Sul, que é o Lula. Então, é uma relação que você olha assim, ela está saindo muito barato, entendeu? Sai muito barato, é um arranjo que está saindo muito barato para o outro lado. Então, o interesse da administração Trump me parece razoável quando eu vejo, enfim, esse contexto. E é isso. O bolsonarismo, inclusive, abraçou a ideia. Sim, total. Mas assim, eu acho que quando o Haddad vai fazer essa reclamação, ele não é o primeiro e nem o último que vai para os Estados Unidos. Fecha a porta aí, por favor. Que vai para os Estados Unidos e bate com a cara na porta. Já teve a comitiva dos senadores, já teve o Alckmin, e eu acho que isso vai continuar acontecendo enquanto o Lula
posar como estiver com uma posição intransigente. Como assim? O Lula tá fazendo uma rodada de entrevistas em jornais americanos, como o New York Times, como o Reuters, falando como eu sou o presidente que não vai dialogar. A União Europeia teve que dialogar com o Trump, o presidente da Colômbia teve que dialogar com o Trump, todo mundo teve que dialogar com o Trump. Eu não irei fazer isso. Enquanto o Lula seguir tendo esse posicionamento na imprensa internacional, principalmente na imprensa americana, os americanos continuarão dando de pé, com a porta na cara dos brasileiros. E, cara, pode mandar o Itamaraty. Assim, o Itamaraty tem um histórico de assumir posições difíceis em negociações. É um histórico, assim, mais que centenário. E o Itamaraty não consegue marcar uma reunião com forças do governo americano para tentar apaziguar a situação do tarifaço. O Itamaraty hoje é refém da vontade do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Isso é completamente bizarro. Isso porque, assim, eu fiz metade de um curso de Relações Internacionais. Uma das poucas coisas que eu aprendi, não faço em Relações Internacionais, é uma perda de tempo e de dinheiro. Não faço esse curso. Uma das poucas coisas que eu aprendi é que, assim... Renato Batista Feeling. Tirando o Renato. O Renato fez uma pós lá fora. Porra nenhuma, isso. Mas, gente, eu fiz RI em Salvador, gente. Eu ia virar Uber. O MBL, vou falar a verdade aqui. Eu ia virar Uber, cara. Relações Internacionais da Bahia com, sei lá, Foda-se. Assim, uma das poucas coisas que eu aprendi é que o Itamaraty é uma das instituições, se não a instituição mais respeitável que o Brasil já teve durante a sua história. E que poucas vezes talvez não foi tão humilhada como está sendo agora. Eu acho que tudo isso começa pela posição intransigente do Lula, que é uma posição, assim, no mínimo irresponsável. Eu acho que ele está pecando muito em transformar esse discurso radical que o PT está adotando na estratégia oficial do governo. Eu acho que vão continuar dando de cara com a porta enquanto o Lula continuar com essa postura que eu considero responsável. Ou seja, resumo da ópera. O que você descreveu aí é o governo federal. O Lula, ele decidiu entregar o Itamaraty às vontades do Bananinha. Porque ele não quer ter aquela imagem. Vamos ser honestos. O que vai ser nível Zelensky a humilhação que o Trump vai fazer o Lula passar. Mano, acho que vai ser pior. Vai ser pior. Vai ser pior porque o Barba é patético. Ele não tem vigor nenhum. Ele simplesmente vai ser um velho sendo humilhado em frente às câmeras. Ele não vai ter nada, porque ele não fala inglês. Nem não sei o nível de compreensão dele do inglês. Cara, ele vai ser completamente escrachado pro mundo inteiro ver. E o Trump quer esse ritual de humilhação. Custa o que custar. Bom, pra eles não custa porra nenhuma. Então, é algo muito barato. Ajuda um aliado daqui, dá muita influência dentro do Estado americano pro Bananinha. A gente tem um Itamaraty paralelo em Miami. Eles estão tocando nossa política externa. E é isso. Enquanto o Barba não sofrer pressão suficiente interna para ir lá para os Estados Unidos se humilhar, bom, Eduardo Bolsonaro vai ser uma coisa que isso não vai acontecer. O Lula não pode fazer isso. Ele já foi longe demais para topar negociar diretamente com o Trump. Isso não vai acontecer. Eu acho que até isso não vai acontecer, até pela idade do Lula e o que ele representa para a esquerda brasileira. Imagina, é o último ano de mandato do Lula, ele não vai. Esquerda lá, América Latina. Eu não acho que seja o último ano de mandato do Lula. É o último ano de mandato do Lula. Não é, Júnior, não é o último ano de mandato do Lula. Eu estou comprado na tese que ele não vai se candidatar de novo. Não é, cara, desculpa. Não é o último. Vocês estão malucos, gente. Vocês estão malucos. O pai voltou. Fala aí, vai. Então, mesmo se não fosse, eu digo, mesmo se não for, ele vai porque ele vai perder a próxima eleição. Ele vai perder, ainda mais com forças. Vai perder. Mas, assim, é improvável que no final da carreira política do maior líder da esquerda da América do Sul, ele vá se dobrar aos Estados Unidos, se dobrar ao presidente Trump. No fim da vida dele. Ele prefere jogar o Brasil. É igual o Bananinha, ele prefere ver terra arrasada do que entregar essa história. Porque ele é o cara, a história dele, ele foi preso e voltou para a presidência. É muito forte. Tem uma simbologia muito forte para a esquerda, ele vai deixar isso. Se precisar, assim, ter terra arrasada, é isso. O Lula vai seguir esse caminho. Encerrar sua carreira como um radical. Exato, enfrentando o grande imperialismo americano. Não foi o Boff que falou isso daí durante a campanha? Quem foi o Leonardo Boff. Eu não lembro o nome. É um cara do PT, eu acho que é o Leonardo Boff. Ele comentou durante a campanha do Barba que o Lula ia vir pra fazer o que ele nunca fez. Ele ia vir realmente radical. Ele não tava mais com papo de, não. Durante a campanha, já em 22, ele falava isso em entrevistas. Tipo, passaram 3 anos e agora que o Lula resolveu. Não, agora eu sou um socialista. Tipo... eu acho que tem uma não vai coisa conseguir, que você tá falando que é verdadeira. É bastante humilhante pra ele no final da carreira dele. Com a idade que ele tem, com a história que ele tem, ir para lá e ser humilhado pelo Trump. Dito isso, eu acho que vai depender muito das consequências, cara. A gente tem que ver quais são as consequências do que os Estados Unidos está fazendo, consequências práticas, concretas. Porque, assim, enquanto não tiver consequência, a consequência não aparecer, fica tocando com a barriga, entendeu? Empurrando isso aí. Não sei. Eu ouvi o Renato falar sobre esse tarifaço.
E segundo o Renato disse, não tem tantas consequências, não são gigantescas a ponto de influenciarem nos preços de produtos básicos que estão na cesta básica e tal. Então talvez ele vá Não só mais. empurrando isso com a barriga e espere chegar lá, cara. E é isso. O que não é estúpido, do ponto de vista É, de quem quer resolver isso. essa questão do tarifaço, eu concordo que houve uma pacificação enquanto isso, porque ele foi diminuído, ele foi nerfado. A verdade é essa, o tarifaço foi nerfado. Para mim, a questão toda hoje é até onde os Estados Unidos podem ir com a lei Magnitsky e, por exemplo, a ponto de aplicar a lei ao presidente da Câmara e do Senado. Desculpa, qual que é o nome da lei? É porque, mano, eu tô com os dois, porra do... Tá frio pra caralho aqui em São Paulo. Lei Magnitsky, baiano, né? Enfim, se os Estados Unidos vão para além do Supremo, então, por exemplo, eles aplicam a lei no presidente da Câmara e do Senado, no Alcolumbre e no Mota. Se eles aplicam a lei, hoje a CNN deu a notícia de que os Estados Unidos estariam mapeando todos os escritórios de advocacia ligados aos ministros do Supremo para sair aplicando a lei. Assim, depende muito de até que ponto os Estados Unidos vai topar aplicar essa lei em brasileiros. Porque é uma coisa que meio que não tem mais volta, é um suicídio financeiro que você não consegue colocar a pessoa de volta no lugar de onde você tirou. Mas assim, sobre essa questão, Júnior, eu acho que eu gosto muito que você romantize o Lula, só que eu duvido que o Lula não seja candidato à reeleição no ano que vem. Eu duvido. E eu estou disposto a apostar isso com vocês três aqui em live agora. Tá feito. Não, Bora, vamos fechar a aposta? Eu não tenho. Não. Eu sou a favor dessa opinião. Acho que o Lula vem 26, ele só não vai Tem, e outra. E assim, vocês subestimam demais uma pessoa que nunca perdeu uma eleição presidencial depois que ganhou. Depois que o Lula ganhou em 2001, ele transformou o PT em uma força, assim, quase que imbatível. O PT só perdeu uma eleição. Eu acho que o Lula. E vai perder, sei lá, por Existe um cenário. Existe um cenário que o real. Lula ganha a eleição. Se as forças de Trump obrigarem, por exemplo, conseguiram obrigar o TSE a colocar Bolsonaro ou Eduardo Bolsonaro elegível, daí Lula ganha. Posso falar a verdade? Que se isso acontecer. Nossa, o Lula ganha em primeiro turno se isso acontecer. Primeiro turno. O Lula ganha em primeiro turno, assim, não precisa nem. Cara. Não é Pessoal, é o seguinte, ó. Os Estados Unidos tá dando um golpe aqui. Cara, toda aquela fantasia de que os Estados Unidos estão financiando um golpe no Brasil, toda aquela coisa de 64, isso vai voltar. Tá colando. Não vai. Isso daí. Mas a eleição cara, assim, o Impera, existe ano par e existe ano ímpar, tá? São dois cenários completamente diferentes. Se o Lula chega com um discurso de que, olha, os Estados Unidos estão botando força pra me tirar do poder e acabar com a nossa soberania, cara, eu acho esse discurso muito poderoso. Vocês estão subestimando a capacidade do Lula enquanto, assim, uma figura que talvez a gente ainda não tenha compreensão do tamanho histórico do Lula pro Brasil. Eu acho que vocês estão subestimando isso. Porque ano que vem, apesar dessas tarifas terem sido desidratadas, consequências econômicas serão vistas no ano que vem. As coisas vão estar um pouco mais caras mesmo. Vai haver um certo caos econômico aqui interno. Não vai ser uma puta da crise como a gente estava esperando, se fosse 100% dos setores taxados. Não vai ser isso, mas ainda assim a economia vai estar em frangalhos, bicho. A questão é que o Lula vai ganhar nas regiões que ele sempre ganhou, mas vai ter um retorno ao bolsonarismo na região que o Bolsonaro perdeu. Sabe, o Bolsonaro perdeu em Minas Gerais. Cara, o Nicolas tá em primeiro. Então, tipo, você tá vendo, existem sinais, principalmente no Centro-Sul, em que o Bolsonaro voltou a ganhar força. Não o Bolsonaro como o Bolsonaro, mas o antipetismo vem ganhando força. Assim. O antipetismo tá forte, então vai chegar no ano que vem, o Lula vai perder essa próxima eleição, vai perder essa eleição, mesmo com o lenga-lenga. O imperialismo americano está nos destruindo. Porque no fim do dia, o que importa pro brasileiro é a economia. Se você essas coisas estão caras, você vai culpar ou vai colocar no rabo do presidente. Não importa a narrativa que ele vai querer tentar emplacar, sabe? É muito distante. Olha só, as coisas estão caras não porque meu governo é uma merda ao longo de 3 anos, ao longo de 4 anos. Não, é por causa do imperialismo. Tipo, não, porra. Pardo, quando que a economia decidiu uma eleição presidencial? Quando que a economia decidiu uma eleição presidencial? Toda vez que a Dilma tava assim, fazendo em frangalhos depois de 2000. Decidiu o impeachment da Dilma. Decidiu tudo que mas não a eleição. Calma lá, o Junito, assim, eu discordo de você. Junito. Deixa eu concluir. Não, é porque você fez uma pergunta. Deixa eu responder a pergunta. Deixa eu concluir que eu discordo. Não teve. Ó, a Dilma em 2014 foi eleita com o Brasil em frangalhos. O Bolsonaro com o Brasil em frangalhos, só dando perdeu um ano antes. Bolsonaro perdeu a eleição com o discurso que a economia estava ruim. Eu mesmo me refutei aqui, obrigado. Nossa, e eu posso falar 2 exemplos que a economia decidiu a eleição? Só que a economia melhorou no último ano do governo Bolsonaro, porque ele criou um monte de... Mas ainda assim tava uma merda. Um monte de bolsa. Tava, sei lá, R$6 o litro da gasolina, lembra, um ano antes. A popularidade caiu, daí ele começou a criar um monte de bolsa. No último ano, a popularidade de Bolsonaro, ó,
Então as pessoas não ligam tanto assim para a parte econômica, desde que tenha, no último ano de governo, tem um monte de auxílio. Ah, cara, assim. Mas é economia. Mas É, veja só, pois é. esse é o ponto, é economia. Quando o Bolsonaro começou a dar dinheiro para as pessoas, o grande estímulo é econômico. Eu também, cara. Se me derem uma bolsa de 20 mil reais para eu existir, porra, vou votar nesse cara. É o mais natural. fraco baiano, O mais fraco baiano. o mais fraco baiano pedindo auxílio do governo. Pelo amor de Deus, pô, receber auxílio é muito bom. Vamos parar com essa conversa fiada aí. Ah, porque o Bolsa Família. A gente só reclama porque a gente não recebe. Se estivesse recebendo, todo mundo tava feliz. Verdade. Você vai recusar. Você é pobre. Aí tem um governo. Aí o governo vai lhe dar um dinheiro. Pô, é muito lógico. Pô, vou votar nesse cara, ele tá me dando dinheiro. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Se você está dando dinheiro, você vota. Então, assim, é economia, de qualquer maneira. São efeitos diretos na economia. O que o Lula está tentando fazer, eu acho, é guardar um pacote de benefícios econômicos, incluindo o aumento do imposto de renda, a isenção do imposto de renda. Exatamente. Ele vai pegar um pacote de benesses e vai entregar em 2026. Simplesmente assim, porque todo mundo já entendeu qual é a lógica do Brasil. Isso vai gerar muito voto onde ele sempre vence. Esse é o ponto. Tipo, a questão. Já tem um tempo já que eu. Eu entendi. A questão é que regional você acha que vira o braço. Regional virou pra gente. Virou pra direita, tô pra gente. Mas, tipo, é a questão. Eu tô começando a olhar eleições dessa forma. Regiões Norte e Nordeste são PT, não tem como tomar. Centro-Sul é sempre incógnita. Eu não sei até que ponto o impacto de dar coisa grátis vai virar uma eleição aqui, porque o Bolsonaro fez isso, 600 de Bolsa Família. Ganhou a eleição em Minas. Perdeu. Pera, tem uma coisa, eu acho que tem uma coisa nessa história de isenção do imposto de renda que vai em dois fatores. Primeiro, eu acho que a classe média brasileira se empobreceu tanto que é possível considerar uma pessoa hoje que ganha menos de 5 mil reais como uma pessoa de classe média, e é possível afirmar que essa pessoa de classe média vai ser afetada diretamente pela isenção de imposto. Segundo ponto, pode falar, foda-se o Lula. Não acho, porque aí vai ao segundo ponto. Eu acho que essa isenção de imposto de renda, ela é tão profunda, mas tão profunda, ela afeta tanta gente que isso acaba com a narrativa do Taxade. Acaba. Seria provavelmente a maior isenção de imposto da história recente do Brasil. Tipo, eu acho essa história da isenção de imposto de renda muito grande pro Lula. Tipo, é uma coisa muito grande. Eles cagaram, inclusive, em dar a relatoria desse projeto pro Lira. Tá? Eu acho que isso é uma coisa muito grande. Só respondendo o Junito, cito duas eleições que a economia decidiu, tá? Lula em 2006 e FHC em 98. Mas foi reeleição. Exatamente. Dois cenários que a economia estava muito bem. O povo foi lá e, opa, vou votar. Economia ruim, já. Economia ruim. Eu vejo essa. Cara, você falou economia, você não falou economia ruim. Mas, enfim, eu acho que essa história do imposto de renda para 5 mil reais pega uma classe média que não está só no Nordeste. Afetaria, cara, Minas Gerais, interior de São Paulo pra caramba. Calma aí também. Afetaria todo mundo, na verdade. Todo mundo trabalha, afeta todo mundo, mas, cara, eu não sei até que ponto isso seria algo que ia garantir a eleição pro Barba, sendo que, se você olha em questão de subsídio, o Bolsa Família chegou pra todo mundo e não houve uma lealdade eleitoral pro Bolsonaro. Muita gente recebeu o Bolsa Família de 600 reais e votou no Lula. Muita gente vai receber essa isenção e vai votar no candidato do mito, contra o PT. Sabe? Foram 3 anos difíceis para a maior parte da população da região Centro-Sul. Eles vão agora. Não, porra, agora eu tô isento, vou votar no Lula. Não, eles não vão votar no Lula. Foram 3 anos tomando imposto no rabo e aumentando o custo de vida e perdendo poder de compra. Porra, não é uma isenção agora, aos 45 segundo tempo, que vai mudar, vai virar o voto deles tão rápido. Eu não acho que isso só essa isenção vai salvar o PT.